Fala, trader, beleza? Bem-vindo naquela linha de pensamento lá compartilhando com vocês aqui o contexto de operações que eu estou fazendo no momento atual, ou seja, operações que estão acontecendo em tempo real. Eu quero compartilhar com vocês aqui uma linha de pensamento aqui das operações que foi feita hoje aqui no índice, né? Nós fizemos uma primeira operação de compra que deu um stop. Depois eu tentei uma segunda operação de compra e ele basicamente ali tirou basicamente no 0 a 0. Eu diria ali uns 15, 20 pontos ali negativo, tá? E aí realmente, tipo, em duas tentativas de compra e o índice realmente não mostrou que ele tinha potencial de dar continuidade ao movimento de alta, ele acabou configurando um evento de reversão, um evento de venda, nós fizemos uma venda. Esse trade ele já está a favor, né? Ele está dando agora mais ou menos aí quase 360, 370 pontos aí a favor da nossa entrada. Nós estamos com uma parcial de 800 pontos, que é basicamente na mínima do dia, especulando uma possível volta em V. E aí vamos segurar aí realmente o restante aí da nossa operação para ver se ele realmente consegue voltar para as mínimas que ele deixou no dia de ontem. Ou seja, é um trade que oferece um risco-retorno aí muito grande, né? Considerando que o stop inicial dessa operação é um stop de 225 pontos, com uma parcial de 800 pontos. Então nós estamos falando aí somente numa parcial aí de risco-retorno de quase 4 para 1, tá? Então, é uma operação que tem potencial não somente para eliminar os stops anteriores e, consequentemente, também para deixar o saldo positivo aí dentro desse dia operacional, tá bom? Beleza? Bem, se você ainda não é inscrito no canal, deixa aí faz a sua inscrição aí. Eu estou aqui basicamente todos os de segunda, quarta, sexta e domingo compartilhando vídeos aqui, tanto vídeos técnicos, né, de operações, baseado aí na ação do preço, ou seja, no price action, na análise técnica, fazendo as análises semanais de mercado também todos os domingos, tá bom? E compartilhando com vocês aqui alguns vídeos, né, nesse momento mais, digamos assim, trade ao vivo, né, ou seja, a operação se desenrolando e eu trazendo aí para você toda uma abordagem, toda uma linha de pensamento, perfeito? Bem, deixa eu compartilhar aqui a tela com você, para a gente olhar para essa operação que está se desenvolvendo. Então, antes de eu falar dessa operação que está se desenvolvendo, eu quero mostrar para vocês aqui as outras operações de compra que foi feita aqui no índice, tá? Então, eu vou marcar aqui com uma seta a primeira operação de compra, que foi feita na barra 21, tá? Então, eu fiz uma compra aqui nessa barra 21. E depois eu fiz uma segunda compra, tá bom? Nessa barra 25. Foram essas duas operações aqui. Qual que era a linha de pensamento para mim executar esses trades de compra? Primeiro, nós já tivemos um gap de alta, ele faz uma retração bem significativa desse gap, só que observa que ele vai para cima, rompe a máxima e começa a indicar aqui nessa região uma possível troca de polaridade. Então, por exemplo, se eu considerar aqui, até o momento atual, né, onde nós tínhamos aqui essa informação, olha só, deixa eu traçar aqui uma linha, ele estava indicando uma possível troca de polaridade aqui nessa região, né? Ou seja, no momento do primeiro trade, tá? Então ele me fez um movimento impulsivo, fez um movimento corretivo. Esse candle 21, se não me falha a memória, ele retraiu, deixa eu traçar aqui, ele retraiu 50% do movimento de alta. Nós tínhamos aqui nesse momento as médias e VWAP alinhado, então eu tinha aí o preço trabalhando acima da média de 20 períodos, 9 períodos, ou seja, estava tudo com as médias alinhadas aí. E aí foi feito essa compra aí no índice, tá? Foi eu entrei basicamente no fechamento do candle, tá? Não entrei na superação, entrei no fechamento do candle, foi um stop aí de 350 pontos. O mercado está muito volátil, então os stops, por menor que sejam, eles realmente estão aí um pouco caros. Só que aí o que eu faço? Eu, particularmente, eu faço o quê? Deixa eu voltar aqui, tá? Deixa eu voltar aqui. Eu estabeleço um limite de perca financeira, eu estabeleço um limite financeiro para cada trade. Então vai ter trade que eu vou conseguir entrar com mais contratos, porque o stop, tecnicamente falando, ele vai ser menor, e vai ter operações que eu vou entrar com menos contratos, porque o stop, de forma técnica, ele vai ser maior. Moral da história, o meu limite financeiro por perca, ele sempre vai ser o mesmo, com pequenas variações, né? Então ele sempre vai trabalhar muito próximo daquela média, com pequenas variações, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas sempre naquela média, com o objetivo que de eu ter o controle dos riscos das minhas operações, tá? Então, eu sempre vou trabalhar nessa linha de pensamento aí, tá? E aí eu vou variar a quantidade de contratos. Então vai ser trade que eu vou entrar com mais contratos, vai ter trade que eu vou entrar com menos contratos, mas nunca quebrando ali o meu limite realmente de stop, tá bom? Ou seja, sempre trabalhando ali o meu limite de stop ali em cada operação, beleza? Bem, enquanto eu estou falando com vocês aqui, eu estou vendo uma operação minha da Vale também de venda, já praticamente aqui cravando o alvo, né? Interessante também. Enfim, show de bola. É isso aí, tá bom, meus queridos?
Então, sempre você deve ter um limite de perca financeiro padrão, e aí você vai gerir os seus riscos de acordo com cada operação. Então, tem operação que você pode assumir um stop maior, tem operação que você pode assumir um stop menor, mas você nunca deve realmente deixar de ter um stop financeiro médio, ok? E aí você vai trabalhando isso de acordo com cada operação, tá bom? Bem, deixa eu voltar aqui a tela. Então vamos lá, olha só, que ignição fantástica aí, tá? Ele basicamente já está quase próximo indo do alvo. Eu já tenho todo um contexto técnico para proteger essa operação, tá? Eu vou manter aí por enquanto o stop, até para mim mostrar onde foi a minha entrada e onde foi posicionado o meu stop inicial, para vocês entenderem a linha de pensamento, tá? Então esse primeiro trade ele me stop, esse segundo trade ele me tirou praticamente no 0 a 0, com 20, 15, 20 pontos negativo. E aí o que ele configura para mim? Ele configura primeiramente que ele não estava conseguindo realmente se manter acima dessa região de preço, indicando que isso aqui possivelmente foi uma violação. Observa que nós tínhamos aqui um nível de preço importante, essa região aqui dos 127, 500 mil pontos. E aí olha só o que ele faz para mim. Ele faz esse movimento de baixa, ok? Esse movimento de retração, barra 27, padrão de engolfo. Inclusive eu já falei para vocês aqui sobre candles gatilhos e tem uma aula específica que eu falo sobre o padrão de engolfo. Inclusive eu vou deixar ele aqui no final desse vídeo como uma aula que você deve assistir, que vai ser bem interessante para você, tá bom? E aí ele faz esse movimento de alta, e aí o que aconteceu aqui? Ele coloca esse engolfo aqui para mim, barra 27. Por que o gráfico está limpo? Por que ele está sem média? Porque era um trade de reversão, então todas as médias aqui estavam basicamente contra, então eu não dei atenção para a média. O que eu fiz? Eu foquei basicamente no comportamento do preço, tá? E aí olha só que interessante aqui, a perca da mínima desse candle 23, ele validou para mim aqui dois eventos. Primeiro, tá? Um evento de reversão e, consequentemente, aqui validando, tá? Um cenário aqui de bull trap nessa região. Também já falei muito sobre essa questão de bear trap, bull trap. É uma abordagem minha, é uma nomenclatura minha. E se você ainda não entendeu o conceito do que significa bear trap, bull trap, eu disponibilizo um e-book gratuito lá no meu Instagram. Então você entra no meu Instagram, tem um link aqui na descrição. E lá na bio você vai ter um e-book onde ele vai chamar assim, Bull Trap, o porquê dos stop loss no day trade, tá? É um e-book com 40 páginas, cara, lê esse e-book, lê com paciência, porque ele é muito denso em conteúdo, tá? Mas ele vai te trazer uma visão não só de gatilhos de entrada que você pode executar, mas também da leitura do preço como um todo, que vai realmente fazer um grande diferencial aí na sua né, abordagem no mercado financeiro, beleza? Bem, e aí eu fiz aqui basicamente esse evento de reversão, e observa que aqui agora ele já construiu para mim um evento de continuação, ou seja, um pivô menor. Então eu tenho aqui o pivô de reversão, pivô de continuação. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um trailing stop mais técnico, né, eu tenho duas opções. A primeira é eu conduzir pela média de 9 períodos. Deixa eu colocar essa média aqui. Média de 9 períodos, então posso conduzir o meu trade pela média, só que observa que ele espaçou muito da minha região, né? Mas é uma forma de eu dar bastante espaço para o trade, ou eu posso jogar justo fazendo basicamente um barra-barra, tá bom? E uma outra forma também de eu fazer o meu trailing stop é eu fazendo o trailing stop topo a topo. Então, por exemplo, o que eu fiz aqui? Se eu vendo essa barra 27 com stop na máxima dela, observa que seria um stop aí de mais ou menos, no mínimo uns 500 pontos. É um stop muito grande, tá? Então, o que eu fiz? Eu esperei mais um candle, ele deixou esse candle 28 para mim, que eu chamo de candle interno. E aí eu vendi a mínima do candle 27 e coloquei o stop na máxima do 28. E mesmo assim, observa que não é um stop pequeno, é um stop de 225 pontos, tá? Mas por que eu fiz esse padrão de stop interno? Ele me possibilita entrar naquela operação, naquele movimento, colocando um stop menor. Claro, um stop menor, consequentemente, ele tem mais chance também de ser atingido. Então, isso é um fato que a gente não deve deixar de observar. Mas aí observa que o movimento aconteceu, né? Ele entregou esse movimento. Beleza? Então, o que eu vou tentar aqui agora? Eu vou tentar essa parcial de 800 pontos, e nós estamos falando, então, de um trade, uma parcial de risco-retorno de quase 4 para 1. Né? Isso é fantástico. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o espelhamento de todo esse movimento aqui de hoje, tanto da máxima como da mínima, e projetar ele para baixo. E aí eu vou ficar de olho nessa possibilidade aqui de ele vir buscar essa região dos 125 mil pontos, que é uma região de preço que ontem teve bastante briga nessa região. E aí nós estamos falando de um trade final, se ele se desenvolver até essa região, basicamente de 2 mil pontos. Então eu vou tentar, ó, a Vale foi aí no alvo, tá? Peguei um tradezinho na Vale aí fantástico aí, acabou que eu não consegui compartilhar com vocês, que eu estou aqui no índice, mas foi um trade aí na Vale aí que pagou aí para mim 1% aí nessa operação, um pouquinho mais de 1%. Só que aí depois eu vou fazer um vídeo também falando sobre essa operação na Vale que aconteceu, tá? Depois eu faço um outro vídeo falando sobre a operação que eu fiz na Vale. Na Vale foram duas operações, a primeira também foi uma tentativa de compra, me deu stop, validou uma venda, a venda pelos 60 minutos, inclusive eu entrei pelos 60 minutos nesse trade da Vale. Existem alguns tipos de gatilhos operacionais que eles dão muito contexto de a gente vender pelos 60 minutos, tá? E foi o caso dessa operação da Vale. Depois eu compartilho com vocês num próximo vídeo. Beleza?
Bem, inclusive, antes de eu concluir aqui a análise, essa abordagem aqui do índice, se você realmente quer entender como que funciona o comportamento do preço, ou seja, fazer uma leitura do preço com maestria, eu tenho um curso que eu chamo Jornada Bereshit. Esse curso ele é um curso composto por 7 módulos, 30 aulas, onde eu ensino desde os princípios mais básicos até os mais avançados de como você negociar no mercado utilizando a análise técnica clássica, ou você queira chamar também de price action. Vai ter módulos falando somente sobre gatilhos operacionais, módulos falando sobre Fibonacci, falando sobre tendência, sobre comportamento, parte comportamental, gestão de trade, ou seja, é um curso bem completo. E quando você adere a esse curso, você entra num projeto que eu chamo de Protocolo Bereshit. Você não vai ter só o curso, você vai estar dentro de um ambiente educacional completo, onde você vai passar um período de 12 meses comigo. E dentro desses 12 meses você vai ter acesso a 3 encontros semanais durante o pregão, no modo sala ao vivo. Você vai ter acesso a 2 encontros mensais, ou seja, em grupo, que são mentorias. Então, a cada 15 dias eu dou uma mentoria, tá bom? E você vai ter também uma consultoria gratuita direto comigo, onde eu vou te orientar na sua jornada no mercado, tá bom? Tem um link aqui na descrição. Bem, vamos voltar aqui para esse cenário. Olha só, então, muito potencial aqui para essa parcial de 800 pontos, tá bom? E aí eu vou observar a possibilidade de, né, ver se ele realmente consegue vir buscar esse alvo maior aqui na região dos 125 mil pontos. O que acontece? Eu fiz aqui a primeira operação, essa primeira operação me estopou em 350 pontos. 355 pontos ainda deu uma beliscadinha a mais. A segunda operação, ela me estopou ali mais ou menos uns 15, 20 pontos. Vamos arredondar, eu estou então negativo 375 pontos nessas duas operações. O mercado está bem volátil, então não tem muito o que fazer. Ó, parcial de 800 pontos foi. O mercado está muito volátil, então não tem o que eu fazer, tá? Ou seja, não tem stop curto. Então, pra você ver, eu coloquei um stop interno, que geralmente é um stop de 100, 150 pontos, ele me deu um stop de 225 pontos, tá? Então, acontece que, cara, quando você entra numa operação e aquele trade ele anda a favor da sua entrada, você tem que extrair o máximo daquela operação. Porque se você ficar operando sempre no conceito 1 para 1 risco-retorno, 1 para 1 risco-retorno, a matemática não bate. Então, por exemplo, basicamente essa parcial que eu fiz aqui no índice, ele já eliminou os meus stops no índice, basicamente isso. Então, o que ele me der daqui para frente é lucro, entende? Lá na Vale, mesma coisa. No caso da Vale, eu não fiz parcial, eu realizei total, né? Mas ela já eliminou meu stop e me deixou positivo no dia na Vale, e bem positivo. E aí agora eu estou com essa operação do índice. Como eu falei, eu vou tentar trazer esse trade aqui com esse alvo final de 2.000 pontos, tá? Então, era isso que eu queria compartilhar aqui nessa operação com você, tá? Então, você precisa trabalhar o princípio de risco-retorno, você precisa trabalhar essa ideia que eu falei, que os seus stops eles devem ser padronizados, ele deve ter um limite financeiro, e, consequentemente, quando você encaixar um trade como esse, um trade que realmente tem potencial para se desenvolver a favor da sua entrada, você extrai o máximo dessa operação. Tá bom, meus queridos? Olha só, batendo aí basicamente 1.000 pontos aí. Olha que trade fantástico, tá? Perfeito? Bem, era isso que eu queria compartilhar com você. Se você não é inscrito no canal aí, faz a sua inscrição, deixa seu like, cara, porque o que eu tenho entregado aqui nesse canal realmente tem sido um conteúdo de valor. Se você já está há algum tempo no mercado, você já sabe que é difícil de você achar conteúdo nesse nível que eu estou entregando aqui. Então eu conto, claro, com a sua colaboração. Tá bom, meu querido? Que o Eterno te abençoe e até a próxima.